Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na lição de número 10 e para mim é um privilégio muito grande, sou grata a Deus por mais esta rica oportunidade e que bom que os irmãos gostaram da nova didática, dos versículos escritos no vídeo, fica mais fácil, eu acredito, para os irmãos acompanhar. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical. E é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã, todas as semanas aqui nas minhas aulas. E eu sou imensamente grata pelo carinho de todos vocês, não tenho como retribuir, mas fica aqui a minha gratidão e também grata a Deus por essa oportunidade de nós podermos aprender juntos e eu estar aqui todas as semanas compartilhando com os irmãos. E fico feliz que eu tenho realmente contribuído, não com todos, mas eu acredito que com a maioria eu tenho contribuído e estou vendo os irmãos a cada vídeo dizendo que estão melhorando em suas salas de aula. Isso para mim é uma gratidão eterna, sou muito feliz por tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida. Então fica comigo até o final desta aula que nós vamos aprender muito. Hoje nós vamos falar sobre profetas, dom de profecia, ministério de profeta, como eram os profetas do Antigo Testamento, quem eram os profetas do Novo Testamento, os falsos profetas do Antigo Testamento, os falsos profetas do Novo Testamento e, por que não dizer, os falsos profetas da nossa atualidade. Hoje na lição de número 10, nós vamos falar, provai se os Espíritos são de Deus. Está em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14 e também 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 ao 21 e também 1 aos Coríntios capítulo 14 e no versículo 9. Espero que você tenha lido todas as passagens bíblicas e buscado recurso para melhorar a sua aula. Olha, não foi fácil para Neemias. Até aqui nós estamos estudando a vida deste homem de Deus e nós vemos que a vida dele não foi fácil como um líder político, como alguém que foi ali para mudar a história da reconstrução do Templo de Jerusalém. Se você não assistiu as minhas aulas anteriores, assista para que você dê sequência a esse assunto e você aprenda de fato como foi a vida de Neemias. E aqui nesse dia, e nestas provas que Neemias estava passando, nós podemos dizer que foi o dia mau, abre aspas, Foi o dia mau. É o que a Bíblia diz que nós temos que continuar firmes, resistir o diabo, para que nós possamos no dia mau a gente vencer. Nós já falamos muito sobre esse dia mau, quando o inimigo vem de sobreassalto e a pressão dele é maior em nossa vida e nós pensamos que não vamos conseguir. Infelizmente muitos têm retroagido na sua caminhada espiritual. E já havia, Neemias já tinha passado tantas provas, nós vimos tantas provas que aquele homem tinha passado. Nós já sabemos que os inimigos dele eram os mesmos, só usavam estratégias diferentes. Também é assim em nossas vidas. Neemias ele é um exemplo para nós de dependência de Deus. Neemias era um homem que dependia de Deus em todas as suas atitudes. Tem um hino que diz que nós não devemos nos atrever a dar um só passo se não formos orientados por Deus. E Neemias é um espelho para nós, um homem que em todas as suas decisões difíceis, ele buscava auxílio de Deus. E isso também deve servir de exemplo para as nossas vidas. Quando tudo parecia estar perdido, Neemias recorria a Deus e Deus abria uma porta para aquele homem. Hoje nós vamos falar sobre o dom de discernimento, que é um dom urgente para os nossos dias hoje. Neemias teria de enfrentar os falsos profetas. Nós temos que enfrentar os falsos profetas. Jesus deixou isso bem claro para os discípulos e eternizado
nas páginas das Escrituras Sagradas que nós também teríamos que enfrentar os falsos profetas e que nós precisaríamos muito do dom de discernimento do Espírito. Mas como discernir se um profeta é falso ou não? Às vezes nós temos esta dúvida e nesta lição nós vamos tirar estas dúvidas de nossas vidas. É sobre isso que nós vamos falar, sobre discernimento espiritual, discernimento de espíritos, um dom espiritual urgente para a atualidade. Hoje, em nossos dias, nós estamos sendo bombardeados por profecias. Em todas as plataformas de redes sociais, nas televisões, nas igrejas, nós temos que enfrentar isso todos os dias. Todos os dias nós ouvimos profecias a um respeito e é o dia inteiro. Se você assistir à noite e de dia, você sempre vai estar ouvindo um profeta ou uma profeta profetizando alguma coisa da parte de Deus neste dia. E também muitas inovações em nossos púlpitos, né? Muitos falsos profetas em nossos púlpitos e eles profetizam ao seu bel prazer, não se importando com o rebanho de Cristo. João escreveu em sua primeira carta, nos advertindo, é o nosso texto áureo, não acreditarmos em todo espírito, mas eles devem ser provados, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Se eles não confessarem que Jesus veio em carne, eles não vieram de Deus. Mas isso, Paulo disse, é muito mais do que conhecimento intelectual. Nós encontramos diversas pessoas que confessam que Jesus Cristo veio aqui, mas não confessam que ele veio em carne e também não confessam a Jesus publicamente. Quando nós confessamos Jesus publicamente, nós estamos confessando com a negação do nosso eu, com a nossa mudança de caráter, com a nossa mudança de comportamento, com o nosso exterior. Isso é confessar Jesus publicamente e muitos têm se envergonhado de Jesus. Por que Paulo está dizendo que isso não é um conhecimento intelectual? Porque os demônios conhecem Jesus, tremem diante do nome dele. Então, não é este conhecimento de que a Bíblia está falando. É confessar Jesus publicamente. Os demônios, eles sabem que existem um só Deus. É o que diz, e também os judeus, eles sabem que existe um só Deus. O credo, a declaração do credo judaico, abre aspas, o Shema, diz sobre isso, Ouve Israel, o Senhor Deus, ele é o único Deus. Isso os demônios sabem, isso os judeus sabem. Muitas pessoas, infelizmente, não têm consciência disso. Tudo no reino de Deus é espiritual. Somente discernimos os espíritos, os falsos profetas, com o discernimento espiritual. Conhecimento intelectual não sabe diferenciar um profeta de Deus genuíno com um falso profeta ou com uma falsa profecia. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre cuidado com os falsos profetas. Infelizmente, hoje, muitos correm de um lado para o outro, de igreja em igreja, querendo revelações da sua vida, querendo ouvir profecias acerca do destino da sua vida. Então, eles correm atrás de profetas e de profecias e creem em tudo que dizem, colocando às vezes estes profetas e estas profecias acima da palavra de Deus e até acima de Deus. O inimigo, ele usa muitas armas, como nós falamos nas aulas anteriores. E o falso profeta, a falsa profecia, também é uma arma que o inimigo tem usado hoje, aproveitando-se das pessoas que não conhecem
a palavra de Deus. É uma arma poderosa que ele usa contra a igreja, assim como ele usou lá no tempo de Neemias para o povo daquela época. Ele também usa essa mesma arma hoje para nos derrotar, para nos fazer desistir, para nos fazer retroceder. Naquele tempo, Deus usava seus porta-vozes para falar com o povo. Nós vemos Deus usando Moisés e usando tantos outros homens de Deus que falavam da parte de Deus. E muitas das vezes eles usavam: assim diz o Senhor, e veio a mim o Espírito do Senhor. Isso tudo para confirmar que realmente ele era um profeta de Deus. Então, o povo judeu é um povo que tem uma história de profetas usados por Deus. E, inclusive naquela época, quando Zorobabel e os demais tinham desistido, né, e o sacerdote Josué, eles tinham desanimado de continuar a construção do templo, e a construção ficou parada durante 15 anos. Então Deus levantou Ageu e Zorobabel para falar com o povo e reanimá-los acerca da reconstrução do templo. Então eles foram encorajados por Deus por intermédio destes dois profetas. Então os samaritanos e os inimigos do povo de Israel sabiam muito bem que os judeus, eles confiavam nos profetas. Eles sabiam muito bem que os judeus sabiam que Deus falava com eles por intermédio dos profetas. Então eles aproveitam dessa estratégia e desta fé dos judeus e criam uma situação muito difícil na vida de Neemias. Os judeus, eles não aceitaram ajuda de forma nenhuma dos samaritanos. Nós falamos por quê, né, em uma outra aula. E também não aceitaram nem a proposta de amizade. E claro, houve retaliação. Não precisamos ficar pensando que porque nós dizemos não às tentações, que o inimigo vai descansar. Ao contrário, ele pode vir com ações mais fortes ainda sobre a nossa vida. Foi assim com o povo de Israel. A retaliação foi, com certeza, esta arma que eles usaram foi terrível na vida do povo de Israel. Então, como eles sabiam que eles acreditavam em profetas e profecias, e por que não então usar esta arma como estratégia para desestabilizar o povo de Israel e fazer Neemias pecar? Vale qualquer coisa para nos intimidar. Foi assim que ele fez, mesmo que seja falsos profetas. Vale qualquer coisa para nos paralisar, para parar o avanço do reino de Deus. Tobias e Sanbalate deram suborno para os profetas daquele tempo. E então conseguiram fazer com que eles profetizassem falsamente contra Neemias. Quantos profetas de hoje, por ganância e ambição, se vendem e entregam profecias que massageiam o nosso ego? Porque o inimigo de nossas almas, ele sabe de fato o que nós queremos ouvir, né? O que de fato eu fui buscar, né? Quando eu fui procurar um profeta ou eu queria ouvir uma profecia, ele sabe muito bem o que nós queríamos ouvir. E sempre eles pregam, né? Sempre eles profetizam que Deus está se agradando de nós, que Deus vai nos prosperar, que Deus vai nos fazer famosos, que Deus vai nos levar aos quatro cantos da terra, que Deus vai nos fazer prosperar, que haverá uma ascensão no nosso ministério. Geralmente são esses tipos de profecias que a maioria dos cristãos, eles querem ouvir. São mensagens prontas para que suas agendas fiquem lotadas durante todo o ano, porque eles vivem de suas profecias. Dificilmente esses pregadores itinerantes, eles têm um trabalho fixo. Dificilmente eles querem viver do evangelho. E entre estes profetas
estava Semaías. Eu li alguns comentaristas e eles também dizem que esse Semaías, ele poderia ter sido um sacerdote naquela época, pela intimidade e pelo convite que ele fez de Neemias se refugiar dentro do templo. Mas isso aqui não está em questão. O fato é que ele realmente foi o pivô, né? Foi a isca usada para enganar a Neemias. E também a profetisa Noádia. Então, quando o nome de um falso profeta ele é citado, é porque era uma pessoa de grande importância entre os demais, né? Ele era mais relevante do que os outros. Então é citado o nome de Semaías e desta profetisa chamada Noádia. Então os samaritanos, eles usam esses profetas para aterrorizarem e atemorizar a Neemias. E a mensagem era que Deus tinha mandado dizer para ele que ele estava correndo perigo de morte. Ele podia ser morto a qualquer momento. Visto que o boato que eles tinham espalhado antes, primeiro, era que Neemias queria ser rei. Então, se ele queria ser rei, ele estava traindo o rei que eles estavam subjugados a ele naquela época, que era o Império Persa. Então, o rei persa, ele não aceitaria de forma nenhuma uma rebelião. Seria caçado e morto para servir de exemplo aos outros que tentassem uma insurreição. Espalharam o terror e queriam que Neemias acreditasse nessa falsa profecia. Eles ainda não conheciam Neemias. Diante de tudo que Neemias já tinha provado para eles, eles ainda não conheciam Neemias e nem o Deus que ele servia. Ledo engano. Neemias era um homem de Deus. Ele era um homem de oração. E é claro que o Espírito de Deus falava com ele. Neemias era um homem que dependia de Deus em todas as coisas. Ele não fazia nada sem buscar orientação divina, sem buscar a resposta de Deus por intermédio da oração. Então Neemias, o boato chegou para Neemias, né? A notícia chegou para Neemias que Semaías estava trancado em casa com medo de morrer. Quando Neemias vai ao encontro dele, para que não temesse tanto assim, ele aconselhou a Neemias a refugiar-se no templo. Olha que sagacidade! Será que ele imaginava que Neemias não conhecia as leis divinas, tudo que estava escrito a respeito do templo? Ele queria que ele se refugiasse no lugar santo dos santos. Neemias reconheceu na hora que aquilo era uma armadilha para ele, era uma emboscada para ele. Quem escaparia se ousasse entrar no templo, ou no lugar santo dos santos, ou no lugar santo, se não fosse o sacerdote? Quem ousaria a fazer isso? A entrar em um lugar permitido somente aos sacerdotes? Se o convite fosse se esconder nas 6 cidades de refúgio, tudo bem. Ou se o convite fosse para que ele se agarrasse às pontas do altar de holocausto que estava no pátio do templo, tudo bem. Mas Neemias não havia praticado crime nenhum. As pessoas só se refugiavam nesses 2 lugares aqui quando realmente elas tinham cometido um crime. E esse não era o caso de Neemias. Isso não teria sentido para Neemias. E ele logo então percebeu a armadilha que ele ia cair. Era mais uma vez um engano dos samaritanos. Balaão, ele deixou o exemplo que qualquer profeta que aceita suborno para profetizar, para amaldiçoar, para colocar pedras de tropeço para o povo de Deus, ele é um falso profeta. E Deus tratará com ele, como foi no caso de
Balaão. Conhecemos alguém? Como nós conhecemos alguém? Se aquela pessoa realmente ela é de Deus? Pelos seus frutos, pelas suas obras. Foi assim que Jesus disse. Nós só conhecemos uma árvore pelos frutos que ela dá. Não pela sua folhagem, por sua cor verde, né? Não. É pelos seus frutos e pelas obras que esta pessoa pratica. Não podemos aceitar que estes falsos profetas alcancem guarida em nossas igrejas. Neemias examinou aquela profecia e disse ele: teria eu algum motivo para fugir? Ele não era criminoso, ele não tinha matado ninguém. O que os samaritanos tinham espalhado, Sanbalate, Tobias e Gesem tinham espalhado, Neemias já tinha dito que era mentira. E ele também diz: um homem como eu entraria no templo e não morreria? Tem coisas que nós vamos fazer, né, quando nós temos excesso de confiança. Pode ser que eles imaginaram que Neemias, por causa do seu cargo de governador e que tinha a confiança do rei e foi mandado por Deus, eles acharam que ele já tinha sido exaltado e achado que ele era o cara naquela época. Mas só que Neemias, ele era um homem de Deus e ele sabia a sua posição, onde Deus o tinha colocado e para que ele tinha sido chamado. Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele não foi chamado para sacrificar. Então ele diz: poderia um homem como eu entrar no templo e ficar vivo e não sofrer, né, a penalidade divina? Então ele concluiu que era um ardil de Sanbalate e Tobias para o fazer pecar, e ele confessou: não é de Deus esta profecia. Discernimento. Nós temos que olhar todo o contexto, então nós saberemos se a profecia é de Deus ou não. Os falsos profetas, eles falam de si mesmos e eles pagarão um preço muito caro. Pode ser que agora nós não estejamos vendo, mas pagarão um preço muito caro. Quando dizem que Deus disse, quando na verdade Deus não disse nada e não mandou que ele dissesse alguma coisa. Nós ouvimos profetas dizerem para as pessoas, o que é muito triste: este lugar não é seu. Mude de igreja. Deus tem um propósito para você em outro lugar, em outra igreja. Aqui essas pessoas não te valorizam. E tantas outras coisas que nós ouvimos, que nós podemos ter certeza que são falsas profecias. Será que reconhecemos a voz de Deus em meio a tantas vozes? E hoje está exagerado. Jesus nos avisou que nos acautelasse quando dissessem: Jesus está aqui ou Jesus está acolá. Isso foi uma recomendação do próprio Cristo. Somente tendo comunhão com Deus, vivendo uma vida de dependência, como Neemias vivia, nós saberemos reconhecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Então nós não seremos enganados facilmente. No tópico 2, hoje nosso comentarista fez 6 tópicos nesta lição. E assim, ela está muito repetitiva. Então eu vou resumir um pouco, porque nós vamos falar no tópico 2, no tópico 3, no 4, no 5, no 6, quase que a mesma coisa. Então eu vou fazer um resumo geral, mas eu vou falar tópico 2, tópico 3 e tópico 4. E nós vamos fazer um resumo e nós vamos entender tudo. A Bíblia revela a existência de falsos profetas. Quando nós lemos todas as escrituras sagradas, nós encontramos eles lá. Eles não se detiveram apenas no tempo de Neemias. Antes já tiveram e hoje também na atualidade nós temos. Por quê? Por quê? Por que que eles foram relatados lá? Para nós não sermos enganados. Para que as gerações futuras não fossem enganadas, como muitos foram no passado. Aqui na nossa lição cita: Jeroboão, ele recebeu 10 tribos para governar. E para que o povo não o abandonasse, ele construiu 2 bezerros de ouro, altares, estabeleceu sacerdotes e mandou que o povo adorasse, e disse que aqueles bezerros era o Deus que os tinham tirado do Egito. E ele tinha medo de quê? De perder o seu reinado. E ele sacrificava também no altar.
E por causa dos seus pecados, que eram muitos, Deus enviou um profeta para falar com ele. Quando nós lemos os profetas bíblicos, Deus sempre diz: enviei os meus profetas madrugando e falando com vocês, abrindo seus olhos para que vocês não errassem. E o povo ainda continua no erro. Então Deus envia um profeta que vai até Jeroboão. O nome deste profeta não é citado. Por que o nome dele não é citado? Deus não tem preocupação com fama do profeta ou do pregador, porque o que é mais importante é a mensagem de Deus que é transmitida para nós. Então, Deus envia um mensageiro com juízo para ele. Este profeta, ele profetizou a respeito do rei Josias 300 anos antes e todos os seus atos. Também profetizou para Jeroboão que o altar seria fendido. E Jeroboão, com medo de que o altar caísse, as cinzas caíssem e o sacrifício caísse, ele estendeu a sua mão. A sua mão ficou ressequida, dura. Ele pediu que o profeta orasse por ele. Ele orou, a mão dele voltou para o lugar. E a ordem de Deus para este profeta é que ele não comesse nada naquele lugar e nem bebesse, e nem voltasse pelo mesmo caminho. E um jovem que estava lá e assistiu toda a cena, voltou, foi embora, foi para casa e contou para o seu pai, que era um profeta velho. Esse profeta pega o seu jumento, vai até lá, encontra o profeta e diz a ele: olha, um anjo do Senhor apareceu para mim e disse que você pode voltar comigo e comer pão e beber água nesta cidade. Um falso profeta. Então ele convida este profeta e ele inocentemente, acreditando no outro profeta, ele então creu nele, desobedeceu a Deus, morreu, literalmente ele morreu, ele foi morto por um leão. Este falso profeta sepultou esse profeta de Deus, e a Bíblia diz que ele chorou falsamente pela morte do profeta. Hoje os profetas também, alguns sabendo da nossa vida, eles profetizam sobre este assunto. Outros profetizam números de documentos, contam o que aconteceu em nossa vida, o que nós comemos, onde nós fomos, que viagem nós fizemos e tantas outras coisas que nós ouvimos falar sobre estes profetas. E isso provavelmente trará espanto e surpresa para nós na hora que nós ouvimos essas revelações. Mas depois nós vamos analisar, isso não faz sentido. Cartomantes e outros tipos de adivinhos, eles fazem o mesmo. O Espírito Santo, ele é mais poderoso do que estas revelações. Ele revela as profundezas de Deus e aquilo que está oculto, secreto dentro do nosso coração. O Espírito Santo é ele, que revela as profundezas que estão escondidas lá dentro de nós. Dificilmente os profetas da atualidade revelam pecados dentro da igreja, revelam pecados em nossa vida, revelam juízo de Deus sobre nós ou nos exortam sobre o caminho errado que nós estamos. Nos dias de Jeremias também havia falsos profetas que induziram o povo ao erro e a desobedecer a Deus. No tempo do rei Acabe, quando ele chamou o rei Josias para ajudá-lo na peleja, este perguntou se havia profeta do Senhor ali para que eles consultassem se aquela guerra realmente eles poderiam ir e que Deus estaria com eles. Então Acabe chama todos os seus profetas, e todos aqueles profetas de Acabe, eles recebiam um suborno da parte do rei para profetizar coisas boas para ele. Então todos aqueles profetas trouxeram a mesma mensagem, que o rei podia subir para a guerra, que Deus era com ele e que ele ia voltar em paz. Mas Josias ficou meio em dúvida a respeito disso e falou: mas não existe aqui um outro profeta de Deus que nós possamos consultar? E Acabe diz então: existe sim Micaías, mas ele nunca profetiza bem a meu favor. Ele diz: então traga que nós vamos ouvi-lo. Antes de Micaías chegar, os profetas disseram: profetiza bem a favor do rei. Ele está indo para a guerra, então profetiza que ele vá e vai voltar em paz. E assim Micaías fez. Só que quando Micaías fez isso, Acabe não acreditou e falou: diga-me apenas a verdade, diga-me o que Deus disse a você. Então
Micaías diz que ele teve uma visão a respeito dele e que ele não voltaria em paz daquela guerra. Ele disse: olha, eu tive uma visão a seu respeito. O profeta Zedequias não creu nesta visão dele, de Micaías, quando ele disse que Deus mandou um espírito de erro para que os profetas profetizassem falsamente e Acabe fosse enganado. Então esse profeta falso, Zedequias, esbofeteou a Micaías e ele foi preso por falar a verdade. E Acabe disse: você ficará preso até que eu volte. Então Micaías responde: se você voltar, Deus não falou por intermédio da minha boca. E Acabe não voltou com vida. Hoje apenas ouvimos profecias favoráveis a nosso respeito. Dificilmente ouvimos as profecias de conserto, porque as pessoas não querem ouvir. Elas não querem enxergar o caminho que elas devem trilhar de santidade. Quando o profeta, ele fala realmente o que Deus manda dizer, dificilmente ele será convidado outra vez para ministrar naquela igreja. Os falsos profetas no Novo Testamento. Pedro, no caso de Ananias e Safira, ele teve o dom de discernimento, foi revelado pelo Espírito Santo que os dois estavam mentindo e, como consequência, eles morreram por causa do seu pecado, para que servisse de exemplo para aquela igreja que estava nascendo, e por isso eles morreram. Jezabel, uma profetisa falsa na igreja de Tiatira. O anjo advertiu ao anjo daquela igreja, ao pastor daquela igreja, que ele não deixasse aquela mulher ensinar e enganar o povo. Ela lhes deu licença para pecar, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. E Deus então deu tempo para aquela igreja se arrepender, porém aquela igreja não quis arrepender dos seus pecados. O espírito do anticristo, ele já opera em nosso meio. E somente há um que o detém, diz a palavra de Deus, e é o Espírito Santo. Muitos são enganados porque eles imitam a Deus. Deus disse a Moisés que quando o faraó pedisse um milagre, era para ele dizer para Arão, para lançar o seu cajado no chão, e ele ia se transformar em uma serpente. Faraó então, e assim Arão fez, e transformou uma serpente. Faraó então chama todos os feiticeiros do seu palácio, todos os magos, e eles fazem a mesma coisa. Eles lançam o cajado no chão, eles se transformam em serpente, porém um detalhe: o cajado de Arão, que tinha se transformado em uma serpente, engoliu todas as outras serpentes. Isto fala para nós que Deus tem o domínio sobre todas as coisas e eles não perceberam. Nós não podemos nos deixar abalar, nem nos alarmar facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta. Não podemos deixar que ninguém nos engane. A vinda dele, do anticristo, porque o espírito dele já está aqui agindo, mas a vinda dele é com eficácia e maravilhas. Jesus falou que ele faria descer fogo do céu, e se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então Paulo nos aconselha que nós devemos buscar com dedicação os dons espirituais. Nós buscamos tantas coisas, né? Infelizmente, muitas pessoas buscam riqueza, sucesso, fama, e não temos dedicação em buscar os dons espirituais, principalmente o dom de profecia e o discernimento de espírito. No tópico 3, devemos julgar as profecias. Sim, devemos julgar as profecias. A Bíblia diz e nos dá esse direito de julgar as profecias. Você já deve ter ouvido alguém dizer, abre aspas, deixe ele com o pecado
dele. Pois a palavra de Deus diz que nós não podemos tocar no ungido de Deus. Davi disse isso a respeito de Saul. Ele não poderia matá-lo, porque isto era um crime. E a sentença para um crime era a pena de morte. E mais a mais, Deus tinha escolhido Saul para que governasse. Mesmo ele já sendo ungido rei, ele queria esperar o tempo de Deus. Mas as atitudes de Saul sempre foram questionadas por Davi. Quando nós lemos a história, ele sempre está falando das coisas erradas que Saul estava fazendo a respeito dele. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. E ela é um exemplo para nós que dom espiritual não impede ninguém de pecar. Você pode ser um profeta, ter os dons de curar, você pode pecar. Dom não nos impede de pecar. E quem tem dom espiritual, ele não está acima da lei de Deus, que não possa ser tocado, que não possa ser excluído, que não possa ser disciplinado, que não possa ser impedido de pregar nas igrejas. Ele não está acima da lei. O que nos impede de pecar é uma vida dedicada a Deus. É uma vida de temor a Deus. É quando nós estamos com a nossa vida escondida em Cristo e revestidos com a armadura de Deus. Paulo, por diversas vezes, exortou aquelas igrejas que vigiassem e retornassem à palavra de Deus. Os dons, eles edificam a igreja. Eles geram crescimento espiritual e físico na vida da igreja e na vida das pessoas. Porém, os dons não geram santidade. Quem gera santidade em nós é o Espírito Santo de Deus. E nosso esforço para andarmos em santificação, com uma vida diária voltada para Deus, observando a palavra de Deus. Pessoas se rendem a Cristo com a manifestação dos dons. E eles foram dados para a igreja, para isso, para a edificação da igreja, para que pessoas se rendam a Cristo. A edificação, esse é o objetivo dos dons espirituais. Não para que a pessoa, para quem o recebe, se ensoberbeça disso e faça negócio com seus dons espirituais. Toda profecia é passível de julgamento, mas nós não podemos desprezá-las. Não é porque uma pessoa diz falar em nome do Senhor que não precisa de critérios. Precisa sim. Que devem ser aceitas, nós devemos engolir a profecia dele e passar goela abaixo. Não, tem critérios para nós aceitarmos a profecia dita por um profeta. Ela deve ser avaliada e essa profecia ela deve estar de acordo com a palavra de Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos julgar todas as coisas e reter apenas o que é bom. Nós devemos, na verdade, fugir das falsas profecias e dos falsos profetas. No tópico 4, por que nós devemos julgar as profecias? Para nós não sermos enganados. Essa é a única verdade. Porque os que profetizam, eles estão sujeitos a errar. Eles estão sujeitos a não serem conduzidos pelo Espírito Santo. Alguns aumentam o que Deus mandou dizer, outros diminuem o que Deus mandou dizer, outros sufocam a mensagem completa de Deus, uns colocam ênfase demais, outros fazem estrelismo nas igrejas apenas para entregar algo que Deus mandou. Querem fama, sucesso, usando o seu dom, usando a mensagem de Deus para ser rico aqui na face da terra. Os profetas do passado, eles recebiam a mensagem de Deus, iam até a pessoa de fato que interessava esta mensagem, dava o recado de Deus e voltava.
Eles nunca aceitaram o suborno. Nós temos exemplo de Elias, que não aceitou o suborno. Enfim, todos esses homens de Deus, que realmente falaram a mensagem de Deus, eles não aceitavam presentes e nem subornos para falar de Deus com as pessoas, para falar a mensagem de Deus. Infelizmente, muitos têm excesso de confiança e isso atrapalha o profeta. E também quando eles conhecem demais a quem se refere a mensagem, ou dele mesmo profetiza para alguém. Então, quando ele conhece uma pessoa, é muito difícil ele profetizar para esta pessoa, porque ele pode profetizar dele mesmo, da vontade da sua carne. Davi era um homem de sucesso nas guerras. Quando nós lemos a história de Davi, nós vemos que era um homem que realmente era segundo o coração de Deus. Um homem escolhido por Deus. E agora ele queria construir um templo em honra a Deus. Um templo para Deus. Claro que a resposta seria favorável para ele. Natan era o profeta do palácio, né? Ele assistia ao rei, ele estava ali com o rei todas as horas e vendo todas as suas vitórias. E aí Davi diz que está com vontade de construir um templo em honra de Deus. Ele falou dele mesmo. Natan disse para ele: faça tudo que está no seu coração. É vontade de Deus. E quando ele falou isso, ele foi embora. Só que quando ele foi embora, Deus manda ele voltar e diga: olha, né? Vamos conjecturar aqui. Deus diz: eu não mandei você dizer nada disso. Volta lá e diz para Davi que ele não construirá um templo em minha honra, porque suas mãos estão cheias de sangue e quem vai construir este templo é o seu filho. Imagina como Natan ficou naquela situação. Mas foi um homem obediente a Deus e não se envergonhou de voltar e retratar com Davi aquilo que ele tinha dito. Agora, ele fala a verdade para Davi. E quantas vezes nós estamos na nave da igreja, ansiosos que Deus fale conosco, né? Nós estamos querendo ouvir de Deus e as profecias, elas não saem dos púlpitos. Os profetas só falam para as pessoas que estão à sua volta, que eles conhecem, né, a sua vida, cantores, pregadores, as pessoas que estão ali nos púlpitos à sua volta. Repetidamente, é sempre assim. Tendo um pré-conhecimento da vida da pessoa, para eles é muito mais fácil profetizar. No quinto tópico, como nós devemos julgar as profecias. Nós não temos que sair por aí xingando o profeta, se é falso, se é mentiroso. Não, se o que ele profetizou não cumprir, nós sabemos que ele é um falso profeta e ele há de tratar com Deus. Na verdade, ele precisa se arrepender dos seus pecados enquanto é tempo. Se ele entrar em conflito com a palavra de Deus, a profecia é falsa. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, para nós não sermos enganados. No início da minha fé, às vezes, eu ia ao monte para orar com os demais irmãos. E eu gostava muito, confesso, oração sempre é bom. E umas destas vezes que eu estava ali no monte, o irmão foi ficando, né, muito pentecostal, cheio de poder, cheio de fogo, e a oração foi ficando boa, mas de repente esse irmão jogou um balde de água fria em mim. Esse irmão começou a cantar uma música internacional chamada Please Don't Go, como se ele tivesse falando línguas estranhas ou profetizando para alguém, e aquilo eu fiquei encabulada. E aí a oração já foi ficando fria, foi perdendo sentido, porque nós estávamos vendo ali, percebendo que era muita carne que estava envolvida, né, naquele monte de oração. Então eu decidi que não queria mais, que eu poderia ir no monte da oração do meu quarto, na igreja, na sala. Então eu decidi de mim mesmo. Não estou dizendo que é pecado ninguém ir no monte para orar, nem muitas pessoas gostam de ir. Mas depois disso eu fiquei um pouco desanimada, né, com oração em monte. Não importa
quem esteja pregando ou profetizando. Seja pastores, profetas, ou mesmo anjo do céu, escreveu o apóstolo Paulo. Se estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja anátema. Desconsidere a mensagem. Delete a profecia da sua vida. É falsa, é falsa. Contrariou a palavra de Deus, é falso. Somente os espirituais discernem as coisas espirituais. Nós devemos buscar este dom para nós não sermos enganados e nem deixarmos que as pessoas que estejam à nossa volta, elas sejam enganadas, para que nós não sejamos presas fáceis do maligno. Deve haver dedicação na busca dos dons espirituais. Paulo nos exortou a isso. Será que nós conhecemos a voz do noivo? Será que nós conhecemos a voz do nosso sumo sacerdote? Do nosso sumo pastor? Será que nós conhecemos de fato? Não estamos sendo enganados e confundindo a voz dele no meio de tantas vozes dizendo Deus disse, Deus disse. Hoje nós encontramos profetas que dizem: contem 7 dias, contem 10 dias, contem 15, contem 30 dias. Tem pessoas contando dias até hoje e essas profecias não se cumpriram porque elas eram falsas. Estão profetizando riqueza, fama, poder, casamentos, ministérios e enfim, tudo que queremos ouvir de um profeta. Eles profetizam para nós. Existe um profeta para isso, para aquilo que nós estamos querendo ouvir. No passado, o falso profeta, ele era extinto da comunidade. Hoje não. Ele continua sendo remunerado pela nossa liderança. João diz que nós não podemos recebê-los em nossas congregações, pagá-los por isso. E hoje eles estão ocupando os púlpitos da igreja com a desculpa que não podem ser tocados, ou mesmo que para que ele seja ajudado para não desviar de vez, e estão levando o povo de Deus para fontes secas. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, coma este livro. Não foi isso que Deus disse para o profeta e também para João? Para comer este rolo, comer este livro, para que você não seja enganado, para que nós não sejamos enganados com ventos de doutrinas, com falsas profecias. Não creia em tudo que se prega por aí, não creia em tudo que se profetiza por aí. Se você é um profeta de Deus, deixe o Espírito Santo te usar de verdade, sem mistura. Preserve a sã doutrina, não conduza as pessoas ao erro. Use o dom que você recebeu de forma correta, para que o reino de Deus continue crescendo e avançando e almas se rendam aos pés de Jesus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, realmente dá um curtir nas minhas aulas, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e depois ative ele de novo e você vai estar recebendo as minhas aulas todas as semanas. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs. Que Deus abençoe seu ministério de ensino grandemente. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.